No vídeo de hoje eu vou comentar sobre a rotina de um programador. Então fique atento, eu vou rodar uma vinheta e você vai ter a noção exata de como é a vida de um programador. Tudo bem, galera? Neste vídeo eu quero falar sobre a rotina de um programador. Como houveram alguns pedidos, algumas dúvidas sobre isso, hoje eu vou falar. Se você caiu aqui nesse vídeo e não sabe sobre o que eu estou falando, acredito que seja melhor você clicar aqui embaixo no canal, no meu nome ali, Um Programador, o nome do canal, e ver alguns vídeos, assistir alguns vídeos para se inteirar e saber quem eu sou, né? Se você quiser saber agora também, eu sou o Otavino Mota e nesse canal a gente faz algumas videoaulas de programação, tá? Iniciei com a programação C# e agora já tem alguma coisa sobre o VB.net, sobre a programação em jogos, e provavelmente vai surgir novos cursos e eu vou providenciar agora algumas videoaulas de Android, tá? Então, antes de mais nada, eu quero deixar um grande abraço para a galera que me acompanha lá pelo Facebook, tá? Pessoal, eu comentei agora que ia fazer um vídeo e eles rapidamente já curtiram, já fizeram os seus comentários. Então, o meu grande abraço de hoje vai para a Thaís Araújo. No caso, não é de hoje, é deste vídeo. A Thaís Araújo, o Leandro Ortovski, acredito que seja essa a pronúncia, não tenho certeza. O Hugo Arisson, Lucas Apolinário, José Manuel Lopes, Cadu Oliveira, Diego Basílio e Natan Amaral. Valeu, galera, vocês são demais, tá? Muito obrigado por vocês estarem acompanhando aí e participando comigo. Fico muito feliz em ter vocês aqui no canal e lá no Facebook também. E o pessoal aí do Twitter, eu não costumo postar muita coisa no Twitter, mas quem quiser me seguir lá, acredito que quando eu tiver um grande número de seguidores, vale a pena eu ir lá e postar alguma coisa, mas senão eu escrevo alguma coisa e eu só ouço cri, 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 cri. Só eu consigo ouvir a grama crescer, grilos e tudo mais. Bom, gente, a rotina de um programador. Muitas vezes, por exemplo, vocês que estão iniciando a programação, querem se inteirar sobre isso, não sabem como funciona uma empresa, como é que vocês... Eu também tinha essa dúvida, eu digo, porra, mas eu vou trabalhar... vou fazer o que? O pessoal lá vai saber mais, eu vou escrever no código deles, vou alterar o que eles fizerem, se eu fiz errado, ou a pressão, eu tinha medo dessa pressão, como é que funciona o analista, como é que é essa integração, tá? Então essa era a minha grande dúvida, mas acredito que seja mais simples do que a gente pensa, tá? Como a gente não está envolvido, quando a gente não está envolvido nisso, pode se tornar um pouco complexo o entendimento disso. Mas quando a gente está trabalhando, a coisa fica mais tranquila, tá? Mas isso é uma coisa geral para qualquer trabalho, qualquer empresa e tudo mais. Sempre que a gente está de fora, a gente acha que é um bicho de 7 cabeças. Mas também não é tanto assim. Então, vejam pelo seguinte. Como funciona uma empresa de programação? Eu vou falar sobre a empresa a qual eu trabalho e para vocês terem uma noção. Como é que funciona a programação lá? Então, digamos assim, nós temos uma sala onde ficam os programadores, tá? O nosso sistema que a gente desenvolve abrange vários módulos, tá? Por exemplo, eu desenvolvo uma empresa que trabalha com sistemas contábeis e fiscais. Então, a gente trabalha desenvolvendo sistemas para contadores. Nós temos um módulo fiscal, nós temos um módulo de folha de pagamento, tem alguns outros módulos como imobiliário, que é para imobiliárias, tem o pessoal que desenvolve o site, a programação diretamente com o website, e o pessoal da tecnologia, que é o pessoal que desenvolve a coisa mais profunda, cuida dos computadores, desenvolve as ferramentas que a gente utiliza e tal. Isso tudo integrado. Então vejam bem, por exemplo, o cliente tem uma necessidade no sistema. Tá? Eu vou explicar como é que funciona desde o cliente até o desenvolvimento lá. O cliente tem uma necessidade. E isso serve também para você que está aprendendo alguma coisa sobre análise de sistemas. O cliente tem uma necessidade. Ele precisa de uma ferramenta. Ele vai entrar em contato com a empresa, vai falar com o suporte vai atender ele e vai anotar essas necessidades do cliente. Nós temos um programa que faz esse controle. Então o cliente, eu preciso que emita um relatório desta forma. Então a pessoa que atende ele, que é lá do suporte técnico, vai anotar todas as necessidades do cliente, vai procurar entender o que ele precisa. Ele
anotando essa necessidade, ele vai passar para o analista de sistemas. Analista, no caso, analista de regra de negócios. É o cara que entende do assunto e vai conseguir introduzir isso no sistema de uma forma que possa servir para outros clientes também, e ele vai analisar se é possível ou não, se não tem uma outra forma de fazer aquilo. Então passa para o analista de regra de negócios, ou para o especialista, nesse caso. Então ele vai analisar aquela necessidade, ele vai ver o que o sistema já tem e o que o sistema pode oferecer. Então, isso a gente chama isso lá na empresa de tarefa. Então, quem abre uma tarefa é a pessoa do suporte técnico. Ele vai abrir uma tarefa. Preciso que o sistema faça isso e aquilo. Ok, passa para o analista. O analista vê aquilo ali, ou se é um problema, por exemplo, o analista vê, ele testa, identifica o problema ou a necessidade. Ok, ele identificando isso, se realmente há a necessidade de fazer um desenvolvimento ou corrigir um problema, ele vai passar aquela tarefa, ele vai colocar o detalhamento dele, o que ele encontrou, os problemas, as necessidades, vai detalhar na tarefa como um novo item e vai encaminhar para o programador. Tá? O programador faz uma pré-análise daquilo e vê a análise que o analista fez com a programação e vê se ela está condizente, vê se é possível, o que vai ser preciso, se vai ser preciso alterar os dados, a tabela ou o banco de dados, os fontes que ele vai precisar alterar. O programador ele vai fazer um teste, ele vai tentar implementar aquilo lá e vai ver a possibilidade. Ok, ele fazendo isso, ele vai colocar no tarefas, no caso, nessa ordem que está sendo criada, ele vai colocar o parecer dele, dizendo, é possível fazer, eu vou precisar mexer nisso, nisso e naquilo. Nós vamos precisar criar uma nova ferramenta, uma nova tela e tudo mais. Ele faz isso e retorna para o analista. Aí o analista, ele já está preparando, no caso, uma versão. Vocês podem ver que os programas, sempre quando vocês atualizam, tem uma lista de coisas que foram alteradas. E é exatamente isso que esse analista vai fazer. Ele vai planejar em que versão vai sair isso, tá? Ele vai dizer, na próxima versão a gente já pode criar isso. Não, isso é uma coisa complexa, vai ter que demorar, vamos esperar mais algum tempo, vamos fazer com calma e tal. Então ele vai planejar isso. Ele fez o planejamento, quando ele planejou, vamos largar na próxima versão. Ele planeja, ele analisa de novo o que o programador escreveu, faz uma compilação, beleza. Se ele aprovar aquilo que o programador disse, o programador disse que a gente vai precisar de 10 dias para desenvolver aquilo e vamos precisar de mais 2 programadores fazendo aquilo lá. Daí o analista vê aquilo, o analista verifica se é possível ou não e encaminha de novo para o setor de programação, nesse caso agora para desenvolver. Aí o programador pega aquela tarefa e faz a implementação lá nos fontes. Ele vai lá, altera, cria os processos, cria as telas e tudo mais, mexe no banco, o que tiver escrito na tarefa para ele fazer. Ele fez isso, ele testa, faz um teste, vê se o programa está fazendo realmente o que a tarefa pede e encaminha para o setor de testes. O setor de testes vai testar, vai pegar essa tarefa de novo e vai analisar tudo que foi feito, tudo que foi criado, o que o programa tem que fazer, né? O que aquela tarefa pede. Vai fazer um teste, ver se ela está executando aquilo ali. Ok, estando tudo pronto, ele conclui a tarefa. Na próxima versão, todas aqueles fontes que foram alterados vão ir lá para o cliente. Não os fontes, né? O programa vai ser gerado com aqueles fontes e vai estar funcionando lá no cliente. Tá? Esse é o processo de trabalho numa empresa de programação. Agora, como é que a programação, por exemplo, como é que os programadores se entendem? Digamos assim, eu vejo um fonte, daí o meu colega altera alguma coisa, eu altero outro. A gente tem um programa que faz esse controle. Por exemplo, eu tenho um programa, um arquivo fonte que tem 3.000 linhas de códigos. Aí eu vou lá fazer a minha implementação. Eu pego aquele fonte, eu altero no meu computador, faço as alterações, compilo o meu programa, testo, beleza. Quando eu vou concluir isso, quando eu vou dizer que eu fiz o que eu tinha para fazer, eu vou postar esses fontes no meu servidor. Quem é que controla isso? A gente usa um programa chamado SVN, e é ele que faz esse controle. Lá eu consigo ver quem alterou qual linha, quando é que foi feito, em que versão, em qual tarefa ela foi feita, tá? Em qual ordem de serviço foi feito aquilo lá, para a gente acompanhar, porque às vezes aquela minha alteração gera um problema em outro lugar,
tá? Gera um problema lá, começou a falhar. Eu fiz uma coisa, mas uma funcionalidade do programa parou de funcionar, tá? Não está fazendo mais como tinha feito. Então eu fiz alguma cagada ali. Então, com aquele acompanhamento, com aquele histórico, a gente consegue ver quem fez, quem causou o problema, qual foi a tarefa que originou. Não é nem a questão de ver quem fez a cagada. É para a gente saber qual foi a necessidade que gerou aquele problema. Por quê? Porque quando eu for corrigir aquilo ali, eu não posso estragar aquilo que eu fiz anteriormente. Entenderam? Então é um processo simples, não precisa se preocupar duas pessoas mexendo ao mesmo tempo e tal. Tudo isso o programa controla. Então quando eu vou postar um arquivo fonte lá que eu tenho alteração, se o meu colega tem alteração, o programa vai tentar fazer o ajuste e algumas coisas eu tenho que fazer manualmente. Eu tenho que corrigir, de repente a gente mexeu na mesma linha de código. Então eu tenho que analisar e ver qual é a necessidade, qual fica, qual sai. Tá? Então é um processo simples, não é complexo. A questão mesmo de programação numa empresa que vocês têm que ter preocupação mesmo é em saber programar. Tá? Não é nem mesmo saber muitos códigos, saber decor algumas linhas de comandos e tal. Porque isso aí você pode perguntar ao seu colega lá, de repente você esqueceu um comandinho, o seu colega pode te ajudar. É muito comum a gente trocar isso de informações. Às vezes eu sei fazer uma coisa bem, o meu colega não sabe, eu posso ajudar ele. E vice-versa. Às vezes ele sabe fazer uma coisa bem e eu não sei, então eu peço ajuda. O importante é que vocês têm que ter a lógica, tá? Vocês têm que saber o que vocês estão fazendo. Ó, o cliente precisa de uma necessidade lá, você tem que ter em mente como fazer isso. Tá? Você tem que prever, não, eu vou precisar fazer um looping, eu vou precisar pegar do banco de dados, vou mandar para a tela, o cara vai responder na tela, vai confirmar aqui, vai mandar para lá, vem para cá, assim. Isso vocês têm que ter em mente. Não é nem a questão de saber programar. Eu tenho que digitar um if aqui, eu tenho que dar um enter, tenho que botar um ponto e vírgula. Isso vocês vão aprender com o tempo. Com o tempo vocês vão gravar, tá? Agora, o que você tem que ter em mente é conhecer as ferramentas e saber aplicar a programação. Isso é importante. O sucesso de um programador vai ser exatamente em cima disso. Ele tem que saber programar. Não é nem questão de decorar. As ferramentas de programação hoje elas já ajudam muito. Às vezes você começa a digitar um certo comando, o interpretador ali a ferramenta de programação já consegue te sugerir algumas palavras para você não precisar escrever tudo e tudo mais. Tá? Então é simples. Então essa é a rotina de um programador. Tá? Eu não quero me estender muito nesses vídeos para eles não ficar muito grandes. Então provavelmente eu faço um novo vídeo explicando mais detalhado alguma parte do processo. Então vamos aproveitar esse vídeo e vocês tiverem mais alguma dúvida, escrevam aqui abaixo, coloquem as dúvidas que vocês tenham e eu vou criar um novo vídeo explicando esses detalhes. Tá certo, pessoal? Se você gostou, se você acha que vai ser útil, não esqueça de compartilhar, de clicar no gostei, favoritar o vídeo, se inscrever no canal. Isso é de praxe, eu peço toda vez, mas é importante, porque o pessoal tem esquecido de dar o seu joinha. Tá certo, pessoal? Eu fico muito feliz em ter vocês aqui no canal, assistindo esses vídeos, e espero que eu esteja ajudando alguém. Tá bom? Um grande abraço para vocês, galera. Até mais.